Um número gigantesco de eleitores que não quiseram votar nas eleições municipais mostram o tamanho do desencanto com a política. Fábio, é preocupante, torna a reforma política cada vez mais urgente, mas é difícil fazer com os políticos que estão aí. Né? Pois é, até por essas várias cabeças que você acabou de citar aí, viu? E a decepção do eleitor, Chico, é muito grande, tanto que no Rio de Janeiro mesmo, se juntar abstenções, votos nulos e brancos, somam quase 40%. E todas as vezes que essa questão vem à tona, começa a se discutir a necessidade de mudança. A falta de interesse em participar das eleições foi mais expressiva em algumas capitais. Em todo o país, mais de 25 milhões de brasileiros simplesmente não apareceram para votar, 17,5% do eleitorado. Mas esse índice foi ainda maior em 12 capitais. No Rio de Janeiro, quase 25%, ou seja, 1 em cada 4 eleitores não votou. Analistas políticos dizem que esse afastamento do eleitor já vinha aumentando e se intensificou agora com as diversas denúncias de corrupção envolvendo partidos e políticos. Ao não votar ou anular o voto, o eleitor sinaliza que está decepcionado e que não acredita que alguém possa representá-lo de fato. Propostas para mudar o sistema político existem várias. Só o Senado está discutindo agora 2. E se houver interesse, pode votar pelo menos uma delas ainda este mês. Todas prevêem restrições para a atuação dos partidos. Autor de uma das propostas, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, defende a cláusula de barreira, que exige que o partido tenha um percentual mínimo de votos na eleição para ter direito ao dinheiro do fundo partidário e a tempo de propaganda na TV. A proposta também acaba com as coligações partidárias. Isso significaria, se aprovado esse ano ainda, uma redução em mais da metade dos partidos políticos, que hoje, na verdade, são apenas um conjunto de letras que se juntam para repartir o fundo partidário e negociar o tempo de televisão às vésperas de eleição, até em favor do fortalecimento de partidos políticos que tenham conexão com a sociedade brasileira, nós precisamos enxugar esse universo de partidos. Para a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, o esgotamento do sistema eleitoral é uma realidade. Ela concorda com a definição de um percentual mínimo de votos para a existência de partidos, mas diz que esse processo tem que ser gradual. Não pode ser uma cláusula de barreira elevada que imediatamente retire do cenário político a grande maioria dos partidos, não é? Porque você tem, de fato, partidos pequenos, mas partidos consolidados, né? Partidos que têm uma ideologia, que têm ideais, e não é justo que esses partidos sejam varridos logo de cara do sistema político brasileiro. O ministro da Secretaria de Governo diz que esse assunto é do Congresso, mas concorda que é preciso restringir a criação ilimitada de partidos para que haja mais clareza dos compromissos e das diferenças entre eles. Não há em lugar nenhum do mundo essa coisa de você ter 35 partidos como se tivesse 35 correntes de pensamento. Você termina fazendo com que as eleições sejam um processo tão complicado até para o próprio eleitor que vai desencantando. Não tem dúvida nenhuma que esse modelo se exauriu. Este cientista político reconhece que muitos partidos hoje são criados apenas para negociar tempo de aparição na TV e dinheiro do fundo partidário. No momento seguinte às eleições, essas alianças se desfazem. Ele diz que o fim das coligações de partidos nas eleições para deputado e vereador deve significar o fim da maioria deles. Afetaria principalmente os partidos pequenos e também alguns médios pequenos também, porque a maior parte desses partidos não conseguiria eleger ninguém sem coligação. Este outro cientista acha que a proposta pode enfrentar dificuldade no Congresso, mas acredita que com a pressão popular alguma mudança será aprovada. O judiciário brasileiro tem se posicionado fortemente na questão. Proibiu, por exemplo, as doações empresariais. Recentemente arbitrou a questão dos debates de televisão entre candidatos. O ano passado decidiu que não havia fidelidade partidária para cargos majoritários. Ou seja, há um protagonismo do judiciário muito importante na definição das regras das eleições. Eu vejo que essas duas questões vão continuar sendo muito importantes no Brasil de hora em diante. Agora, o sistema do jeito que está não funciona. O desencanto vai prosseguir.
O senador Aécio Neves disse estar confiante que a proposta dele vá à votação nas próximas 2 semanas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, teria assumido esse compromisso com ele.